segurança do trabalho, ela vai muito além do EPI físico. E hoje nós vamos falar sobre o que acontece na mente do trabalhador. E se você acredita que a prevenção também passa pelo bem-estar mental, já deixa aí seu like e se inscreva em nosso canal. Vamos transformar a cultura de segurança. Hoje nós vamos discutir como identificar os riscos psicossociais e promover um ambiente de trabalho mais seguro. Essa é a pauta que nós vamos conversar hoje um pouco. Primeiro, entender um pouquinho do que é risco psicossocial, como identificar esses riscos, o controle de fator psicossocial, a ansiedade no ambiente de trabalho, a vivência das virtudes e a saúde mental, as limitações do ambiente de trabalho, aí a nutrição e os riscos psicossociais. E por fim, nós vamos concluir esse pensamento de hoje com relação a riscos psicossociais. Nessa introdução, eu quero aqui comentar sobre que a saúde mental no ambiente de trabalho, ela é um tema de crescente relevância, especialmente as recentes atualizações da NR1, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, e que destacam a importância de considerar os riscos psicossociais no âmbito ocupacional. Ansiedade, depressão, assédio moral, assédio sexual são fatores que afetam profundamente o bem-estar dos trabalhadores, comprometendo a produtividade, a qualidade de vida. Além disso, outros elementos, como o estilo de vida e a vivência de virtudes, desempenham um papel crucial na resiliência emocional. Essa palestra, ou esse conteúdo, explora cada um desses aspectos com base em estudos científicos e práticas recomendadas. Então, esse material que a gente vai explorar hoje é um material preparado baseado em estudo de casos e também pesquisas sobre o tema, que é um tema que está em alta. É um tema que está sendo bem discutido, tanto no ano de 2025 e agora surge bem emergente no ano de 2026. E como ter essa percepção de identificar os riscos psicossociais? A identificação dos riscos psicossociais exige uma abordagem multidisciplinar. O que isso quer dizer? Que não é um profissional apenas que vai carregar esse fardo de fazer essa identificação desses riscos. São múltiplas tarefas divididas com vários profissionais que vão agregar esse know-how, vão agregar esse acervo de identificação desses riscos. E aí os métodos utilizados para fazer essa identificação desses riscos psicossociais tem entrevistas e questionários. Esses aí são os mais populares que estão sendo utilizados. Ferramenta como Forms do Google e outras ferramentas mais robustas de mercado ajudam a mapear percepções sobre o ambiente de trabalho. Então a gente vê que vai desde ferramentas gratuitas que já existe disponível no mercado, como Forms e da Google, e também tem outras ferramentas já nichadas para essa finalidade de abordagem de entrevistas e questionários no ambiente de trabalho. A observação direta, aonde permite identificar comportamentos e práticas que indiquem riscos, como altos níveis de estresse e isolamento social. Essa questão de observação direta
ela já é mais dedicada ao setor do SESMIT. E essa atribuição, ela ainda é bem, bem focada diretamente para os profissionais de segurança do trabalho. Só que a questão é que muitos profissionais da segurança, eles ainda não têm essa percepção e não têm toda essa expertise. Então necessitam de uma preparação para ter, para ser aguçado esse sentido de buscar reconhecer quando o ambiente ele tá bem estressante para o trabalhador e quando existe uma crescente na questão do isolamento social no local de trabalho. A análise do absenteísmo e a rotatividade, o turnover, também é uma ferramenta para identificar os riscos psicossociais, aonde existem indicativos de um ambiente psicologicamente insalubre ou tóxico. Então, o nível de atestado, ele é ele é um índice que a empresa consegue observar como que está o ambiente. Se a empresa está tendo uma recorrência muito grande de atestados, então isso quer dizer que o ambiente ele está adoecendo o trabalhador ou ele está se adoecendo e buscando ter aquela fuga do ambiente de trabalho, aquela ausência, a evasão do local de trabalho. E é através do atestado que ele vai conseguir isso. Aí tem os grupos focais, onde oferecem insights sobre dinâmicas organizacionais e possíveis áreas problemáticas. Aí é onde entra aí os grupos de apoio ao SESMIT, que é a CIPA, e outros grupos aí também que pode ajudar nessa questão dessa identificação desses riscos psicossociais no local de trabalho. E aí tem o controle desses fatores. Quando uma vez identificado, existem as medidas eficazes que incluem, primeiro, política contra o assédio, aonde a empresa deve implementar canais seguros de denúncias e treinamentos regulares. Com relação a isso, inclusive teve recente uma alteração na norma regulamentadora número 5, aonde lá uma das atribuições da CIPA, que foi agregado a ela também, é essa questão de ajudar a empresa a combater possíveis assédios no local de trabalho. Então, são umas ferramentas que são utilizadas para combater isso. Problema de apoio psicológico, os programas de apoio psicológico, que oferecem serviços de acolhimentos, de aconselhamentos e linha de ajuda. As empresas hoje que querem ter uma visão mais responsável e responsiva sobre o assunto, algumas empresas, inclusive dentro do seu quadro, elas já deixam profissionais de stand-by, igual psicólogos, para possíveis consultas. Então, se algum empregado, algum colaborador está passando por algum problema psicológico, a empresa disponibiliza ajuda e esse suporte de psicólogos para estar tendo algumas sessões com o trabalhador para deixar ele mais confortável e ajudar ele nesse sentido. Gestão de clima organizacional, onde a empresa deve realizar avaliações e tomar ações corretivas. É uma ferramenta também que ajuda muito a entender como que está o perfil da empresa através desse clima organizacional. Nesses formulários que são preenchidos, ali aparece muito do que está sendo vivido no local de trabalho. E a gente vê que os colaboradores ali no feedback direto com o gestor presencial, ele não se abre tanto quanto ele preenchendo o formulário de forma anônima. E aí sim lá saem as verdadeiras, os verdadeiros problemas que tem, que estão ocultos. Então, a promoção do estilo de vida saudável, incentivar hábitos como exercício e uma alimentação equilibrada. Poucas empresas se preocupam com isso, com esses programas de estilo de vida, onde os profissionais têm momento de lazer,
entre eles, por exemplo, com sessão de futebol, sessão de praticar algum tipo de esporte, ter aquele momento da área de convivência, onde eles vão ali jogar ali algum jogo interativo entre eles. E aí isso aí ajuda a quebrar um pouco ali daquele peso do ambiente de trabalho, daquela sensação de que está dentro de uma empresa, de uma indústria. Tem muitas empresas que têm área de convivência, onde tem área verde, onde tem planta, onde tem lugar para o funcionário no horário, no intervalo dele, para ele descansar, para ele relaxar, para ele se sentir mais confortável. Isso é importantíssimo também. Aí tem a questão da ansiedade no ambiente de trabalho. E a ansiedade ela é um dos principais riscos psicossociais, desencadeada por fatores como carga de trabalho excessiva, falta de controle, ambiente hostil e insegurança no emprego. Então, as empresas estão perdendo muito profissional para esse risco, que é a ansiedade, devido a ter um- uma gestão de processo ineficaz, uma carga de trabalho excessiva, onde sobrecarrega o colaborador. Isso aí tudo vai desencadear aí a questão da ansiedade. A gestão da carga de trabalho, a distribuição equitativa dos prazos razoáveis, a autonomia e participação, envolver os funcionários nas cadeias de decisões. Muitas empresas, às vezes, elas vão tomar decisões importantes, às vezes abrir uma filial, fechar uma filial, ampliar uma filial, e ela faz isso tudo entre quatro paredes. Somente a alta direção, a diretoria, os cargos de liderança, eles têm acesso a essas informações. E quando o colaborador ele recebe essa informação já de forma já abrupta, sem nenhuma participação mais programada, ele fica um clima organizacional também fica meio chato, meio hostil, porque ele se sente meio que traído, porque como que ele faz parte de uma empresa, de uma corporação, e aí na hora de tomar a decisão tão importante, ele fica de fora. Então ele tem que sentir que ele é parte do negócio, que ele é parte importante, ele é um recurso da empresa e ele precisa ser valorizado também. Às vezes eles não vão ter poder de decisão nenhuma, porém eles vão se sentir importante em saber que eles estão sendo participado daquela decisão que a empresa está tomando. E aí tem a questão da ansiedade no trabalho. A promoção do ambiente positivo, aonde deve se implementar a política de zero tolerância ao assédio. Isso aqui é um passo importantíssimo e que as empresas sentem muita dificuldade em tratar. Primeiro porque geralmente quem pratica isso ele já tem esse comportamento de longas datas. E para conseguir tratar isso, às vezes é meio delicado para se tratar, mas não é possível. Tem os programas de bem-estar, onde a questão de atividade física como ferramenta para se reduzir a ansiedade. Tem empresas que promovem ginástica laboral, alguns tipos de atividade física para ajudar a controlar isso. A educação nutricional, as dietas equilibradas com nutrientes como o ômega 3 e magnésio são essenciais. Isso aí é importantíssimo. Tem empresa que tem nutricionistas dedicados para receitar, para fazer ali uma lista, um desenho de como que vai funcionar a questão da alimentação do trabalhador, para ter uma alimentação equilibrada, ter um nutriente correto, na dosagem correta, com menos sal, com menos açúcar, para ajudar a ter também uma saúde física que vai estar se conversando com a saúde mental. É um casamento, a saúde física com a saúde mental. Aí tem a vivência dos valores e das virtudes, onde são as virtudes morais mais clássicas, que é a prudência, que ela ajuda na tomada de decisão equilibrada. Isso não só no cargo de liderança, mas como também todos os níveis hierárquicos dentro da empresa. Deve-se ter muita prudência
em como vai tratar a pessoa, como vai tratar o colega de trabalho, como vai tratar as informações. Aí tem a questão da justiça, promover a equidade. Tem muitas empresas que é injusta com o trabalhador, uma injusta com as decisões, é injusta até com a equiparação salarial. Soldador, ou um caldeireiro, ou um torneiro, ou um mecânico, ou um ajudante, ou um pedreiro, ou um mecânico, qualquer profissional, ele vai se sentir frustrado e se sentir traído se ele está trabalhando num ambiente onde tem uma pessoa com a mesma função, no mesmo nível de conhecimento, e essa pessoa às vezes recebe o dobro do que ele. Então tem que ter uma justificativa bem plausível para ter uma transparência em por que que aquele está ganhando mais do que o outro. Então tem que ter uma certa justiça quanto a isso. Se o outro tem um curso a mais, tem uma expertise a mais, uma capacitação a mais, tem que ser esclarecido em reunião, em debate, para deixar a coisa transparente. A questão da fortaleza, que sustenta a resiliência, tem que demonstrar para o colaborador que ele é forte, que ele precisa ter um embasamento, ter uma base sólida. E aí tem a questão da temperança, aonde isso é importante em qualquer ambiente, não só no ambiente de trabalho, mas em qualquer ambiente tem que ter uma coisa equilibrada, a questão do- da boa convivência, do respeito ao colega de trabalho, do respeito à opção, à orientação sexual, à orientação religiosa, a orientação de etnia, tudo isso aí tem que ter essa temperança dentro do local de trabalho. Tem as limitações no ambiente de trabalho, e apesar de todos esses esforços corporativos, a responsabilidade individual ela é indispensável. Hobbies, atividade física e vivência de virtudes complementam iniciativas empresariais. Por exemplo, exercícios físicos, hobby criativo, com relação ao exercício físico, melhora o humor e a liberar endorfinas. E com relação a hobbies criativos, estimula o equilíbrio emocional. Então, a empresa também tem esse papel de estar estimulando o trabalhador a praticar isso, fazer um exercício físico, praticar uma atividade física, correr, fazer caminhada, ciclismo, jogar bola e outros esportes também, jogar beisebol, jogar basquete, jogar queimada, alguma atividade física. E tem a questão do hobby criativo, onde tem funcionário que tem um dom de cozinhar, tem prazer em fazer pintura, em fazer artesanato, estimular ele a praticar isso fora do ambiente de trabalho, para ele ter esse equilíbrio, ele ter aquele momento de prazer ali, onde ele faz esse hobby, tocar uma música, tocar um instrumento musical, cantar, dançar, fazer alguma coisa. Aí a questão da nutrição, nos riscos psicossociais, o que que tem a ver a nutrição? Uma dieta balanceada é fundamental para a saúde mental. E os estudos indicam que proteínas de qualidade, nutrientes essenciais e uma educação nutricional ajudam a ter êxito na saúde mental e controla os riscos psicossociais. Com relação à proteína, contém triptofano, o precursor da serotonina. São tipos de substâncias que tem dentro do corpo, aonde ele libera a sensação de bem-estar, libera a sensação de saciedade, de prazer, e tudo isso com a alimentação equilibrada ajuda a ter um equilíbrio na saúde mental. Ômega 3, vitamina do complexo B, promove a estabilidade emocional. Então tem que ter um controle. A pessoa comer muito sal, ela vai ter uma alteração na pressão arterial. Se ela comer muito açúcar, quem já é diabético ou pré-diabético vai ter uma alteração no corpo.
Quem come muita gordura vai ter alteração no corpo. Quem come muito carboidrato e não queima caloria vai ter uma alteração no corpo. Então, as empresas elas podem oferecer programa e opções saudáveis nas refeições. Então, ela tem até nisso aí a empresa tem que se preocupar. E qual a melhor forma dela estar disponibilizando uma refeição saudável para o trabalhador para ajudar ele na questão da saúde mental. Então, um complexo de ferramentas que a empresa tem que fazer para quê? Para ter um controle dos riscos psicossociais. Então, para a gente fechar, a saúde mental no local de trabalho depende de ações empresariais e também de escolhas individuais, ou seja, a empresa tem que fazer o papel dela, em contrapartida, o trabalhador tem que assumir também o seu papel de fazer o seu melhor de forma individual. Empresas devem implementar políticas de prevenção, apoio psicológico e promoção de estilo de vidas saudáveis. Isso aí é o básico que a empresa tem que fazer. Por outro lado, trabalhadores precisam adotar hábitos saudáveis e praticar virtudes teológicas e morais. Então, é uma associação. Tem que ter ética, tem que ter decência, tem que ter prudência, tem que ter justiça, equidade, temperança, controle emocional. Isso aí é um conjunto. Essa abordagem integrada é essencial para um bem-estar completo e resiliente. Então, basicamente é isso. A empresa tem que fazer a parte dela, com programas de bem-estar, disponibilizar locais para descanso, disponibilizar ferramentas que ajudem o colaborador a se sentir parte do negócio e, além disso, também promover a saúde mental no local de trabalho, diminuindo a carga de trabalho, diminuindo a pressão, diminuindo a questão o combate ao assédio no local de trabalho. Tudo isso aí ajuda a ter uma saúde mental bem eficaz para todo mundo. E aí fica a pergunta: como que a gente vai fazer para comprovar que tá sendo eficaz o controle do risco psicossocial? Como que a gente vai fazer para provar que está sendo eficaz os controles dos riscos psicossociais? Fica a pergunta no ar aí para ver o, o melhor caminho que a gente deve fazer para chegar num resultado positivo. Então, para a gente fechar aí, não existe trabalho seguro se a mente não estiver bem. E se esse conteúdo foi útil para você ou pode ajudar alguém da sua equipe, no seu local de trabalho, na sua empresa, compartilhe agora para outras pessoas. E aproveite e baixe o nosso guia de saúde mental no local de trabalho, disponível no link da bio do Instagram. E é gratuito, vou estar disponibilizando gratuito o e-book para você entrar lá e baixar. Bem, eu sou Douglas, e se a segurança do trabalho é importante para você, assim como para mim, dissemine para muitas pessoas ver esse vídeo por aí. Então, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.